Não, sim, tem que primeiro ver como é que está a questão do Wesley, né? Porque o Carboneiro não deve estar à disposição, né? O Wesley depende de como evolui, né? A ideia era a gente ter os substitutos, né? Por um lado, né, o Tabata, né, com um pouco mais de jogo, de associação, por outro, até mais a contundência, né, do Vitinho. Depois, ali, perto da metade do primeiro tempo, eu troquei ele de lado, né, para explorar um pouquinho mais aqui a velocidade pelo lado esquerdo e a combinação junto com o Berna. Nessa, eu penso que o jogo ele se desenhou mais ou menos com uma características das duas equipes. O Palmeiras, né, com seus encaixes individuais, com muito ganho de duelo, né, a gente organizando coletivamente as jogadas, mas parando na última linha do Palmeiras, que venceu muito dos seus duelos com a linha ofensiva. As bolas longas do Palmeiras, a partir dos zagueiros e do Everton, e a disputa de primeira e segunda, e a partir dali eles construindo. Penso que foi um jogo equilibrado e que o detalhe decidiu contra a gente. Eu penso que as oportunidades que nós criamos, né, sobretudo ali no segundo tempo, com poucos minutos a gente teve uma oportunidade de cara com o Enner, depois mais uma de cabeça, depois mais uma defesa do Everton, e o Palmeiras explorando o que tinha dentro do seu modelo de jogo, muita competição, mantendo o zero do placar e apostando nas jogadas de velocidade em contra-ataque, quando retomava essa bola da nossa primeira linha ofensiva. Como eu disse, que no dia de hoje teve pouco sucesso, né, nos duelos individuais ali na frente. Nós conseguíamos organizar bem na nossa primeira fase de construção, passávamos, né, por ela, passávamos pelo meio campo, mas esbarrávamos, né, na linha defensiva bem montada do Palmeiras e na característica, né, dos duelos muito fortes, né? É frustrante porque a gente sabe que fez um jogo que poderia ter um resultado diferente. E no segundo tempo eu abri, lancei mão, né, dos jogadores que eu tinha no banco, botei 2 avantes, a gente seguiu com a posse e o Palmeiras no mesmo modelo, agora defendendo, né, uma superioridade, né, no placar. Né? Frustrante, né, mas importante, a gente que deve tirar lições. Em jogos desse nível, é preciso ter erro perto do zero, né, nos dois momentos, né, nas duas linhas. Né, e hoje o detalhe decidiu contra a gente. Boa noite, Roger. Essa semana mesmo você disse que campeonato de pontos corridos se perde no primeiro quarto da competição e se ganha no último quarto. Em 4 rodadas, hoje o Inter vê os 2 principais adversários, Flamengo e Palmeiras, já dispararem 5 pontos na competição. No sábado tem um clássico Grenal contra um time que acaba de ter seu treinador demitido após a derrota em São Paulo. O que o resultado de hoje aumenta dessa responsabilidade para o clássico, para que não veja, quem sabe, os adversários dispararem 8 pontos na tabela? A ideia é sempre a mesma, manter-se no bloco da frente, né, com essa distância de pontos, né, muito próxima, né, para a gente seguir, né, com a possibilidade de arrancar no quarto final da competição e se manter na briga pelo título. É óbvio que uma derrota dentro de casa nunca está nos planos, contra um adversário postulante ao título, né, que modificou muito e está também reorganizando seu time. Não muda o cenário para o clássico no final de semana, né, porque a gente sabe das nossas ambições, né? O envolvimento externo do clássico em função do contexto, né, não deve mexer nas nossas aspirações para o jogo. Mas a gente sabe que esse contexto de fora, né, por vezes, busca influenciar dentro. A gente vai se manter focado no que é necessário, né, como vocês não deixar os adversários abrir muitos pontos à frente e se manter na briga pela essa possibilidade de título. Roger, vai ser uma preparação bem curta para o Grenal, né? Quinta e sexta. O fato de ser já o 4º Grenal dessa temporada, estamos em abril, ajuda a entender melhor o que pode ser o jogo, o conhecimento das duas equipes, ou essa notícia de agora, da demissão do Gustavo Quinteiros, que está confirmada já, mexe muito com a preparação, pode mexer muito na maneira, né, do adversário jogar, enfim, o que você imagina que possa acontecer no sábado? Mexe muito, né, porque a gente não sabe como o adversário pode vir, né, com a saída do treinador.
né, imagino que as ideias que estavam sendo aplicadas, né, não devam permanecer, né? Então a gente, né, vai trabalhar em cima, né, do que vocês me derem de informações desse dia, por favor. Né, agora use as fontes de vocês para me ajudar, né? Roger, também falando do Grenal, né, semana curta, de preparação curta, já teve uma para esse jogo de hoje contra o Palmeiras, mais na sequência do Grenal. Dos jogadores que estão fora, quem que tu imagina que tu possa contar, pelo menos ter à disposição? Há uma expectativa daqui a pouco do Vitor Gabriel ter a condição de retorno, ficando à disposição ainda, ou não? O Juninho também, que pé que anda essa eu acho que os dois já estarão, né? Tanto o Vitor quanto o Juninho já estarão à disposição, né? Se a gente quisesse precipitar um retorno de ambos, né, a gente até poderia para esse jogo, mas com 100% de segurança da plena recuperação para o clássico eles estariam à disposição, porque iniciaram a fase de treinamento junto com o grupo, né, na véspera da preparação para esse jogo ontem. E como, né, o treino deles, né, o condicionamento para o jogo, ele foi de uma certa forma feito no trabalho de retorno, só precisa treinabilidade com a bola. Já estarão. O Wesley, né, foi um desconforto, né, mas como o Wesley teve um episódio, né, que também foi, acho que o ano passado, jogou com um pouco de desconforto, que depois acabou se transformando em lesão, a insegurança do atleta de novamente, né, acabar podendo, né, em caso de recidiva, né, ficar mais tempo fora, né, foi retirado. Vamos ver como é que está a clínica dele amanhã e posteriormente para esse jogo, né, para o clássico. Né, agora o Carboneiro não conto com ele, né, porque de fato vai demandar mais tempo. Roger, ainda aqui na frente, pequenininho aqui na frente. Ainda sobre essa questão da coletiva passada, que você citou o livro do Guardiola sobre as 10 primeiras partidas, as 10 últimas, a busca de uma regularidade, ela pode ser comprometida por lances como foi o de hoje, por exemplo, um pênalti, de novo, um lance que podia ser um pé alto dentro da grande área e não é marcado um pênalti? Eu quero evitar falar da arbitragem, né, porque eu já me incomodei falando muito da arbitragem. Mas, para mim, tudo não é a capacidade da arbitragem, é os critérios, né? Que a gente vê jogo a jogo, eles serem mudados, como se cada árbitro fosse um indivíduo que respondesse pelas suas próprias regras do jogo. Mas eu não vi o lance, né, na plenitude, não quero me apoiar nisso e eu sei que a direção toma conta disso, né, mas me parece que agora a comissão de arbitragem ela também comenta os lances, né, definindo o que é o critério ou não, né, publicamente. Né. Para mim isso só enfraquece a capacidade dos árbitros de conduzir o espetáculo. Eu quero voltar a esse assunto da arbitragem, manter esse assunto, Roger, até pelo seguinte, porque não te parece que no primeiro jogo do Inter no Campeonato Brasileiro contra o Cruzeiro, um lance legal, que teve a expulsão, que foi tudo bem, o presidente da CBF vai e manda punir o árbitro, um dos melhores árbitros do Brasil. Não parece que fica um recado muito claro, se favor der alguma coisa com o Inter, tu vai ser punido. Porque o líder do Campeonato Brasileiro hoje, em 3 jogos, foi favorecido pela arbitragem. E não acontece nada com os árbitros. E até ano passado, tu teve um problema no jogo Inter e Cruzeiro, eu me lembro da tua irritação, inclusive, que vocês receberam uma normativa antes do jogo, indo para o estádio Mineirão, que não podia mais reclamar todo mundo, que era uma coisa assim, né? Vocês receberam alguma normativa agora que é válido chute na cabeça na área? Não recebemos. Né? O lance do Roger foi dito pela comissão de arbitragem que o atleta teve muito cuidado, né, para dar o chute. Né? Para mim, deixa a direção falar, né, porque senão a gente fica marcado como querendo dar desculpa do perdedor, e que não é o caso. Né? Eu não contesto a qualidade dos nossos árbitros, eu contesto sempre os critérios. Todo ano muda o critério. Todo ano muda o critério. Né? E a gente fica aqui sem saber para onde vai. Imagina os árbitros, né, que tem que conduzir o jogo.
Roger, aqui, boa noite. Eu gostaria de perguntar sobre o retorno do Gabriel Carvalho, o que tu achou da atuação dele hoje, né? Que ganha mais uma opção aí. E por que o Gustavo Prado não foi opção hoje no banco de reservas, justamente porque não tinha nem Wesley nem Carboneiro, então, né, naquela posição dos lados ali, por que o Gustavo Prado não foi uma opção? Obrigada. Porque eu faço um cenário do jogo, imaginando quais cenários eu teria, né? E um dos cenários foi justamente pelo Luca fazer lado também e segundo atacante, né? Imaginando um cenário de que eu sofro um gol quando eu já tirei troquei o Ener, por exemplo, pelo Borré, e sofrendo o gol eu teria que abrir, como eu abri um segundo atacante, o Luca faria isso também em melhores condições do que o Prado, que é um jogador de beirada. Então, como nós tomamos o gol ainda com o Ener em campo, né, eu consegui colocar o Borré junto com o Valência à frente sem tirá-lo. Né? Então, foi opção imaginando os cenários da partida, o que a gente ia ter. Né? E na verdade, né, o que nós propusemos depois, né, foi ampliar os dois laterais ao mesmo tempo e fazer uma linha de 3 para a gente defender também. E nesse cenário eu não tenho ponta. Os pontas vão ser os laterais que passaram a ocupar o terço final. Né? Eu vou precisar de jogadores com presença de área, né, nos corredores centrais do campo e perto da área para a gente ter bastante gente quando essa bola fosse cruzada, né? Então foi por opção, só isso. O Gabriel entrou bem. Eu pedi para ele, né, fazer esse jogo de circulação, hora por dentro, hora por fora, para deixar o Diego na amplitude do campo. Né? Ele entrou inicialmente no lugar do Tabata no lado do campo, fazendo o lado e meio, e depois, quando eu coloquei o Diego, a ideia era trazer ele um pouquinho para o centro, né, um pouquinho para meio corredor, para abastecer o Diego nessas bolas de ultrapassagem e amplitude no fundo do campo. Acho que entrou bem para o primeiro jogo, acho que ele foi bem. Roger, boa noite. Queria te ouvir sobre duas individualidades. Uma justamente, né, o Diego Rosa, que acabou substituindo o Aguirre hoje. Né? Você tinha o Natan no banco, optou pelo Diego. Queria te ouvir sobre ele, já fez um bom jogo lá em Fortaleza. E sobre o Borré. Né? Afinal, ele tem 3 gols na temporada, ele parece um cara que briga muito, mas não está conseguindo, né, gerar essa oportunidade, como o Valência gerou hoje e acabou parando no Everton. Como é que você tem trabalhado, né, para retomar essa confiança do Borré e que os gols voltem naturalmente? É dar a oportunidade dele estar em campo, né? Só existe uma forma, né, do jogador buscar o protagonismo de novo, estando em campo. Com a ajuda dos companheiros, dos seus colegas, voltar a ter a oportunidade de estar na frente do gol e definir, né? Então é só o jogo que recupera o jogador, a confiança só volta jogando. E embora eu não vejo o Borré sem confiança, né? Eu acho que ele alternou momentos e junto com a boa fase do Valência que acabou virando titular. O Diego entrou bem, né? Eu precisava o Natan ter um jogo mais de construção, de boa relação com a bola, e estava um jogo muito físico. Eu precisava era do Diego naquele momento, né, a força de passagem dele do campo, força essa que ele já mostrou lá em Fortaleza e que eu queria que ele repetisse. Ele alçou a profundidade algumas vezes, ele conseguiu fazer essa bola chegar na área, mas muitas vezes nós não matava primeiro pau, sempre tinha uma sobra de primeiro pau para tirar essa bola e rebater. A ideia foi essa, desse jogo. Penso que quando a gente começou a colocar ali também o Oscar, a gente começou a ficar com a bola, mas daí o Palmeiras faz o que faz de bem há 4 anos, se defender bem, né, e usar o contra-ataque para nos machucar.